proteções, ele vai ter que olhar isso. É o papel do Ministério Público. E eu acho que o Ministério Público tem instrumentos maravilhosos. O termo de ajuste de conduta, fala, olha, eu sei que vocês estão com intenção boa, mas não façam isso mais. Não façam, porque isso aí vai dar origem a punições, a multas, indenizações. Nós temos que reaprender a exercitar a democracia. Nesse ponto, o Ministério Público pode ter um papel muito importante. Então, eu diria que a empresa deve se abster, não correr risco. Para que correr esse risco? Deixa lá um movimento sindical cuidar da sua parte, vão produzir carro, vão produzir moto, vão produzir refrigerante, vão produzir cerveja também, naturalmente. Opa! A segunda parte da pergunta, pode haver diferenças de direitos? Eu indivíduo, entendo que sim, porque a situação é muito grande, mas isso eu acho que a jurisprudência não vai concordar, a jurisprudência não concorda comigo. Eu sou derrotado nisso até pelos progressistas. Eu falei assim, então eu estou errado mesmo. Né? Mas é porque eu entendo o seguinte, vamos lá, depende da situação, entende? Se vai dar um aumento de salário, eu acho que isso é discriminação. Mas eu também nunca vi um caso desse. Né? Um aumento de salário de 6% para o associado e 3% para o não associado. Aí realmente é discriminação mesmo. Agora, o que eu defendo é o seguinte, se o sindicato tem um plano de saúde, vamos imaginar, um plano de saúde, um plano odontológico, e esse plano, todos nós sabemos, como indivíduos normais, pais e mães de família, que não tem mágica, alguém tem que pagar esse plano. Ele não está embutido nas contribuições sindicais, a não ser uma específica. Eu não vejo problema nisso. Por quê? Porque tem um artigo da Constituição que diz que a saúde é direito de todos, dever do Estado e que deve ser garantida, inclusive com a participação da sociedade. Os sindicatos não são participação da sociedade, as empresas não são, é claro que são. Então, eu não vejo, mas eu não consigo ganhar um voto dessa linha. Eu não vejo discriminação, não vejo nada de legal, nem vejo aí manipulação. A saúde é algo fundamental de todos nós. Né? Agora, e é evidente que não pode o não sindicalizado, então, imagine se ele pode entrar no plano de saúde e fazer um tratamento, às vezes, médico caro, sem pagar nada. Isso, na minha opinião, isso não existe no planeta, praticamente. Então, acho que é um certo exagero, mas o tema é controverso, porque é o caso a caso. Né? E esse caso do plano de saúde me parece claro. Mas, por exemplo, se for adicional noturno, não. Para o trabalhador sindicalizado é 60%, para o trabalhador não sindicalizado é 35%. Isso não passa na jurisprudência. Então, creio que eu respondi. Né? Obrigada, ministro. Tá, obrigado. Vamos a outra aqui. A injustiça do não associado perante o associado. E ela se casa com a segunda pergunta. Pode o não associado recusar os direitos? Vejam bem, isso são escolhas políticas, filosóficas até, que as constituições dos países fazem. Isso é diferente em cada país. No Brasil, eu acho, na minha opinião, que eu sou muito pragmático também. Eu avalio economicamente o que aquilo significa e o que aquilo significa em termos de democratização da sociedade. A nossa Constituição fez a escolha de estender todos os direitos da negociação coletiva para toda a categoria, ou no caso do acordo coletivo, para todos os empregados da empresa, né, porque o âmbito do acordo é menor. Eu acho que é uma escolha sábia. Por quê? Porque se ela fortalecer o sindicato, eu estou falando da Constituição, e ela fortaleceu, não há a menor dúvida, quem
fortalecer o sindicato foi posteriormente, a partir da reforma trabalhista, aí foi o dilúvio, né, de retirada de direitos e de proteções e garantias. A Constituição não pode ser culpada por isso, né? Então, a Constituição, acho que fez uma escolha sábia, estendeu direito para toda a categoria. Nos países onde não estende, que é o caso dos países europeus, eles não estendem oficialmente, através da lei. Mas é um drama. O que acontece na Alemanha? A empresa, depois que fez o acordo coletivo, a convenção, qualquer que seja o documento que tenha lá, ela estende, ela voluntariamente estende. Por quê? Porque ela não quer uma dissensão dentro de empresa, ela não quer briga dentro de empresa entre trabalhadores, os privilegiados e os não privilegiados. Então, ela própria estende, é muito comum isso na Alemanha. Aí, o que acontece? Na Alemanha está diminuindo o acordo coletivo, a negociação coletiva. Essa é a resistência da empresa, porque ela sabe, depois que ela assina, ela tem que estender para os outros, porque o ambiente fica intragável. Como é que pode? Todo mundo trabalhando na mesma linha ali, no mesmo departamento, e cada um ganha uma série de coisas, o outro não ganha. Isso não funciona. O ambiente tem que ser motivacional, né? E as empresas têm preocupação com isso. Então, vejam bem, não existe a norma, mas na prática a própria empresa acha que, olha, isso não vai funcionar. No caso da França, ao contrário, existe uma norma que diz o seguinte: se fosse no Brasil, que nós temos autoestima baixa, né? Nós temos mania de criticar tudo que é do Brasil, né? Eu acho que isso é uma coisa errada da nossa cultura. Na França, o Ministério do Trabalho, do Poder Executivo, ele avalia se é adequado, importante, ele estende. Isso é muito intervencionismo, não é? Ou seja, exatamente, então é algo assim, que na verdade é um problema isso. A Constituição resolveu de uma maneira muito mais simples. Eu estendo os direitos para todo mundo. O que está errado é o não sindical não pagar. O erro é esse. Então, nós não devemos, primeiro, não temos como abandonar esse efeito. Ele é da Constituição. Isso não adianta lutar contra isso. Essa é uma luta em glória. Agora, o que tem que ser feito é o não associado pagar. O erro está aqui. E, felizmente, estamos caminhando para corrigir isso, né? Esse documento também do associado, do não associado, recusar direitos, que é uma boa pergunta, mas eu acho que esse documento não é válido. Ele não é válido juridicamente. Por quê? Isso tem um efeito explosivo. A ideia pode parecer boa, porque eu compreendo, os sindicalistas se sentem injustiçados e até os outros ficam rindo deles. Vocês lutam lá, eu fico aqui e recebo o valor. Isso é injusto. Mas esse documento não vale, porque o direito do trabalho, um dos instrumentos para o direito do trabalho funcionar, ele não permitia a renúncia. Se permitia essa renúncia aqui, por que não vai permitir as outras renúncias? Então, eu creio, nunca vi esse documento, nunca vi. Não vi esse assunto. Em 40 anos, nunca vi um documento desse. Segundo, ele não vale juridicamente na ordem jurídica brasileira. Então, essa também é uma hipótese que não cabe, entende? Mesmo que ela seja prevista na negociação coletiva. E essa norma, eu acho que seria realmente inválida, efetivamente. Muito bem, eu acho que já até respondi todos, né? Empresas fazerem caravanas e tal. Eu fiz aqui uma junção e respondi todos. Então, muito obrigado aí pelas perguntas, são sensacionais, realmente são os temas centrais aqui desse assunto. Muito obrigado mais uma vez.